segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, amém, versículo de número 22. aleluia. Oh, santo é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Glórias Senhor. a Jesus. Tu és poderoso, papai, aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, nós vamos estar ungindo essas chaves que representam a sua casa, representam o seu trabalho, o seu carro, para que o Senhor venha cobrir e venha proteger e venha guardar e venha selar para que o mal não alcance. Amém? Igreja, quem encontrou a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toda quinta-feira traga as chaves, traga os documentos. Você que está desempregado, traz sua carteira de trabalho. Você que tem uma pessoa enferma em casa e ela não pode vir, traz a peça de roupa, traz a fotografia. Nós vamos orar, nós vamos declarar a bênção no nome de Jesus. E o poder de Deus vai alcançar essas pessoas na distância, vai alcançar situações, vai trazer milagres à distância. Amém? Traz água também, gente. Água. Vidro com água, garrafa com água, para nós orarmos. Você vai chegar em casa e vai colocar essa água lá no filtro para fazer sua comida, enfim. Porque a unção de Deus, ela é real. A unção de Deus, ela entra nos objetos, ela entra na água e ela fica. De tal forma que quando você chegar lá, esse poder de Deus que está aqui vai operar onde estiver a água. Na hora que você colocar a chave no seu carro, a chave na porta da sua casa, essa unção vai tomar conta de tudo. Isso é poder de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor já está falando aqui esta noite de diversas maneiras. Oh, aleluia. Continua falando pelo poder da Tua palavra. Ei, glória. E aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, pode falar, porque vamos obedecer, vamos aprender, vamos escutar, vamos colocar em prática. Todo espírito contrário a esta mensagem, toda sonolência, seta maligna, dado inflamado, seja queimado agora, e esse povo vai receber por completo o que Deus tem para falar. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Igreja, o Senhor Jesus, Ele ordena os discípulos que atravessem o mar para o outro lado. Enquanto Jesus estava ali na praia, terminando mais um culto, que foi um culto extraordinário, onde teve multiplicação de pães, de peixes, foi uma bênção. E a multidão queria mais, a multidão queria permanecer um pouco mais com Jesus. Então, enquanto ele está ali com seus discípulos, ou com os seus ouvintes, com o povo da multidão, os seus discípulos, eles entram no barco para fazer a travessia como Jesus ordena. Porém, vão acontecer muitas coisas nesse atravessar o mar, porque o vento se tornou contrário. E com o vento contrário, ele levanta ondas contrárias. E essas ondas, elas começam a bater no barco com muita força e começam a encher o barco de água. E os discípulos, eles ficam cansados de tanto remar, porque eles já estavam no meio do mar quando essa situação acontece. E a Bíblia diz que a situação estava grave, estava difícil. E eles muito cansados já, até que Jesus aparece, aleluia. Jesus aparece andando sobre as águas e vem se encontrar com eles. E quando Jesus aparece, eles não entendem que era Jesus, eles pensam que era um fantasma. Mas ali Jesus dá a palavra de calmaria, a palavra da paz, a palavra da esperança. Não tenham medo, sou eu. E o Pedro, ele vai dizer: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, também andando sobre as águas.
E Jesus chama ele, vem, aleluia. E ele sai andando e vai andando sobre as águas, até o momento em que ele vai perceber a força do vento, em que ele vai prestar atenção no balanço das ondas, e ele vai ficar com muito medo, e ali ele afunda. Mas antes que ele se afogasse, Jesus estava perto, segurando as suas mãos e o colocando em segurança naquele barco. E quando eles entram, tudo vai se acalmar, as ondas abaixam porque o vento cessa, e eles se prostram e adoram e reconhecem verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Aleluia. Igreja, essa mensagem ela tem muito para nos ensinar. Eu já quero começar aqui dos primeiros versículos. Logo ordenou Jesus. Tudo que vai acontecer aqui foi por causa desta ordem de Jesus. Muitas vezes estamos passando lutas e ouvindo coisas desagradáveis de pessoas que não conhecem o seu momento com Deus, que não entendem o trabalhar de Deus na sua vida, pessoas que vão questionar a sua fé, a sua fidelidade, a sua conduta, a sua moral, o seu caráter, pessoas que vão dizer: se fosse servo fiel mesmo, serva fiel de verdade, não estava passando por isso. Ah, fulano e fulana estão passando por tal coisa, é porque deve ter alguma coisa de errado. Mas aqui, igreja, nós vemos que o vento se levanta contra, que vem a tribulação na vida de homens que estavam obedecendo a voz de Jesus. Então, se você tem a sua consciência tranquila com Deus, e aqui eu quero fazer uma pausa para explicar que pecado gera tribulação, desobediência gera problema, como foi no caso de Jonas. Desobedeceu a Deus e veio o mar revolto, entrou no ventre do grande peixe e quase morreu. Mas não é uma regra. Se está passando vento, se está passando problema, é por causa de pecado. Nem sempre aqui esses homens estavam obedecendo. Então acalma a tua alma e o teu coração. Se você, volta a dizer, tem uma consciência tranquila com Deus, então vai dormir em paz e deixa Deus te guardar no meio disso tudo. Não se perturbe pelas vozes de quem não conhece quem você é e quem Deus é na sua vida. A segunda lição aqui ainda nessa parte é que quando eles decidiram atravessar o mar em obediência à voz de Jesus, o vento ficou contrário no processo. Toda vez que você se propuser em obedecer à voz de Deus, em ser mais fiel, ser obediente, fazendo a obra de Deus, que você se propuser em orar mais, em vir mais à igreja, se prepare, porque ventos contrários irão surgir. O que são ventos contrários? São problemas, são palavras, são levantes, são demônios, são situações para tentar parar você no seu trajeto de chegar onde Deus disse que você vai. Então, se você está num propósito sério com Deus, no caminho da obediência, está enfrentando tribulações, não desista, não pare, prossiga, porque é normal, é natural que o inferno se levante, que pessoas malignas se levantem, mas o importante é você permanecer no propósito, adiante, porque a ordem de Jesus não foi até o meio do mar, a ordem de Jesus foi: vocês vão chegar do outro lado. Oh, aleluia! Obedecer requer sacrifício, requer esforço, e muitas vezes vai ser extremamente difícil, porém vai valer a pena pela experiência da luta e pelo resultado da tua fidelidade. Aleluia! Então eles vão atravessando, e aí, onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Eu vou te mostrar onde Jesus estava quando eles estavam lá naquela fadiga. Jesus estava aqui. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 48. Jesus estava no monte. O texto que nós lemos já fala isso. Mas ele estava fazendo o que no monte? Ele estava orando.
O texto que nós lemos já fala isso. Mas tem uma parte do que Jesus estava fazendo no monte que Mateus não está falando, mas Marcos diz aqui. E é aqui que eu quero que você foque comigo agora. Aonde Jesus estava? No monte orando. Mas ele também estava fazendo isso. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário. Jesus estava no monte, Jesus estava orando, intercedendo pelos seus discípulos, mas Jesus estava olhando para eles de baixo. Jesus estava olhando com o olhar de quem não se esqueceu deles, com o olhar de quem está prestando atenção em cada ponto daquela tribulação. Porque quando Jesus olha, ele vê que eles estavam fatigados, porque o vento era contrário. Jesus observa a luta, mas ele também observa o esforço. Então Jesus está no monte intercedendo, Jesus está no monte guardando eles com seu olhar de graça e misericórdia, mas Jesus também está observando a fidelidade, o esforço deles, que mesmo cansados, eles não jogaram o remo nas águas, eles não quebraram o remo, eles não pularam no mar, eles continuaram no propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou nessa luta, você não está sozinho nesta tribulação. Pode ser um momento de silêncio em que ele não está falando nada, pode ser um momento de prova da tua fé em que você não está vendo nada, mas Deus está vendo você. Deus nunca deixou de te ver, Deus nunca deixou de te observar, e ele tem visto que você, mesmo fraco, frágil, cansado, atribulado, cheio de câimbras já de tanto esforço, você não desiste, você não abandona o barco, você não pula nas águas, você não quebra o remo, você não sai do propósito, você continua. E é assim que o Senhor te vê, e é assim que o Senhor te encontra para mudar a tua realidade. Levante a sua mão assim, aleluia. Deus está vendo você. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo, me ajuda a não desistir, porque há um propósito, há uma ordem, há um projeto, há objetivos do Senhor com a minha vida, e eu não vou desistir, eu vou remar, mesmo cansado, fatigado, ansioso, entristecido, desanimado, mas eu não largo o remo, eu não abandono o barco, eu vou até o fim. Aleluia, palmas e glória a Deus. Você vai até o fim, porque o Senhor está cuidando de ti. E aí, meus irmãos, voltando aqui para Mateus, veja só, o barco estava já no meio do mar, versículo 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E Jesus lá de cima olhando para eles. Mas Jesus não fica só olhando. Não, Jesus não vai ficar só no monte observando. Jesus agora ele desce do monte, na quarta vigília da noite. Sabe o que é quarta vigília da noite? É o horário entre 3 e 6 da manhã do outro dia. O tempo era contado em 4 vigílias aqui: 18 às 21, 21 às 0 horas, de 0 às 3 da manhã, de 3 às 6 da manhã, 4 vigílias. A Bíblia diz aqui que ao cair da tarde, ao já anoitecer de um dia, Jesus ordena que eles comecem a atravessar. Mas no outro dia, só no outro dia, entre 3 e 6 da manhã, é que Jesus vai se encontrar com eles. Quer dizer, foi um tempo longo de esforço, de travessia difícil, de adversidade, de tribulação, onde Jesus não apareceu, onde Jesus não se manifestou. Mas quando chegou o tempo certo, no horário de Deus, quando chegou a hora certa, Jesus vem ao encontro deles para trazer a bonança e a calmaria. Eu estou te dizendo que eu não sei se vai ser agora, se será depois desse culto, ou amanhã, semana que vem, ou ano que vem. Eu só sei que quando chegar a hora de Deus para você, nada vai impedir. Ele vem ao teu encontro para virar a sua história e para mudar a sua situação.
afligindo neste momento, Jesus nunca deixa de vir. Ele sempre vem, mas ele vem na hora certa. Então continua remando. Para alguns ele vem na primeira vigília, para outros na segunda, para outros na terceira. Aqui ele veio na quarta. O importante é que ele vem, e ele nunca chega nem adiantado e nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Você pode crer nisso? Porque quando ele chega para mudar. Quando ele chega para transformar. Quando ele chega para acalmar o vento e para aquietar essas ondas. E ele vai chegar, acalma teu coração. Glória a Deus. Por que tanta ansiedade? Por que tanto desespero na sua alma? Você não já entregou seu caminho ao Senhor? Glória a Deus. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Quando você entrega e confia, você descansa. Porque quem confia, descansa. Então descansa a sua alma. E vai remando, vai fazendo a sua parte. Na hora certa ele vai vir. E ele vai se manifestar em seu favor. Nas suas finanças, na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua vida espiritual. Pode crer, meu irmão. Eu sirvo a Jesus. Tem 30 anos que eu sirvo a Jesus. 30 anos sem nunca me desviar, sem nunca abandonar Ele. E nesses 30 anos eu nunca vi Jesus falhando nem uma vez sequer. Glória a Deus. Jesus nunca me deixou sozinho nem um minuto. Jesus nunca me desamparou, nunca me decepcionou, nunca me frustrou, nunca me abandonou. Ele sempre foi fiel. Por mais que eu passei tempos de lágrimas, momentos apertados, difíceis, angustiantes, noites muito escuras, mas na hora certa Ele sempre veio em meu encontro. É por isso que eu digo com tanta convicção que Ele vai vir em teu encontro também, amém? E aí, veja que coisa linda isso aqui, olha. Os discípulos vendo andando sobre o mar. Como que Jesus vem de encontro a eles? No versículo 25 e 26 diz que Ele vem andando sobre o mar. Qual era o maior problema ali? As ondas. O vento eles podiam até resistir, mas as ondas não, porque as ondas enchiam o barco. Era por causa das águas entrando no barco que corria o risco de naufragar. Mas agora Jesus vem andando exatamente sobre aquilo que era o maior risco, o maior problema, a maior dificuldade deles, que eram as ondas. Enquanto as ondas estavam assustando os discípulos, Jesus estava vindo pisando sobre as ondas, para dizer para eles assim: está vendo aquilo que é tão difícil para vocês, aquilo que é tão aterrorizante, que é tão complicado, que está tão fora do controle de vocês, está totalmente no meu domínio, está debaixo dos meus pés. Igreja, esse seu problema, essa sua dor, essa sua luta, está totalmente no controle do Senhor. Ele não perde o controle, Ele tem autoridade, Ele tem poder sobre isso que está afligindo a sua alma. É grande para você, é grande para mim, é difícil para nós, mas para o nosso Deus não tem dificuldade. Ele simplesmente passa por cima de tudo isso para mostrar para você que Ele está no controle dessas ondas revoltas. Aleluia! E é muito lindo aqui, olha, que quando Ele aparece vindo andando sobre as águas, eles não o reconhecem imediatamente. Eles têm uma impressão que é um fantasma, porque cria a cena na sua mente. Está de noite, no mar aberto. Eram homens experientes naquele mar da Galileia, porque grande parte desses discípulos eram pescadores ali, e eles sabiam que não tinha ilha. Eles não viram vulto de barco na frente deles, e eles calcularam e sabiam que ainda não tinham chegado na outra margem, então estavam em alto mar ainda. Mas como poderia ter alguém ali em alto mar? Só se estivesse sobre as águas. Mas até esse momento eles não sabiam que Jesus podia andar sobre as águas. Até esse momento eles sabiam que Jesus era mestre, era Senhor, era operador de milagres, era um grande profeta, mas eles não sabiam mais de Jesus, que eles vão ficar sabendo daqui para frente. Então, eles nem imaginavam que era Jesus, mas eles veem um vulto de pé na frente deles se aproximando. Então eles gritam de medo e vão pensar que é um fantasma. E às vezes nós estamos na mesma situação. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente só vê fantasmas. Por causa da luta,
A luta, ela consegue turvar a nossa visão espiritual e nos fazer perder a sensibilidade da presença de Deus na nossa vida. Está tão difícil às vezes que tudo que a gente percebe é que vai dar mais errado ainda. Tudo que a gente sente são as trevas. Tudo que a gente consegue discernir é o mal. A gente vê diabo até onde o diabo não está. É assim que acontece com o coração atribulado, cheio de luta, cheio de problema, envolto pelos vendavais e perturbado pelas ondas. Mas nessa noite Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. E trazer a sensibilidade espiritual de volta para você, para que você possa perceber no meio disso tudo que você está passando, que o Senhor está contigo aí, que o Senhor não está longe, mas Ele está perto, e que Ele não está te deixando sozinho no meio disso tudo, que além das ondas, além do vento, além da escuridão, você precisa discernir a presença de Deus, porque quando nós discernimos a presença de Deus no meio das nossas lutas, nós somos renovados na fé, nós somos fortalecidos no Senhor, nós somos animados, encorajados e abençoados. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida que o Senhor abra os teus olhos espirituais, que o Senhor te faça ver que Ele está presente no seu dia a dia, que Ele está ouvindo as suas orações, que Ele está atendendo os seus clamores, e que você não está solitário em alto mar, não, Ele está presente contigo, aleluia. Igreja, mas agora vai acontecer algo muito interessante aqui, que é muito importante para nós. Porque Pedro vai dizer, se és tu, Senhor, porque Jesus vai dizer, não tenho medo, sou eu. E Pedro vai dizer, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus vai dizer, venha. E o Pedro, na coragem, na fé, ele vai. E ele vai andando sobre as águas. E ele vai na direção de Jesus. Por que que Pedro fez isso? Por que está registrado aqui? Para que eu e você venhamos aprender mais uma grande lição. Que o Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder sobre as nossas vidas, nossas lutas. Mas Ele compartilha conosco também essa autoridade. Essa autoridade é também para quem tem fé de exercer essa autoridade. Ou seja, esse mal que se levantou contra você, essa porta fechada, essa tribulação, esses demônios, essas perturbações, você também tem em Jesus autoridade para passar por cima disso tudo, assim como Pedro também andou sobre as águas conforme Jesus andou. Você tem autoridade para chegar na tua casa, levantar a tua mão e mandar esse diabo embora da vida da sua família. Você tem autoridade para levantar a sua mão e ordenar no nome de Jesus que essa porta se abra, que essa doença saia, que esse mal seja quebrado. Igreja, Deus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo, eu te dou autoridade, te dou poder. Jesus deu para esses discípulos aqui, e lá no final de Marcos, Jesus vai mais uma vez confirmar, quem for batizado, crê no Evangelho e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão se crerem. Que sinais? Que sinais? Os mesmos que Jesus fazia, Ele agora transfere. Se você crê, você também pode impor a mão sobre os enfermos, serão curados, expulsar demônios no meu nome, ressuscitar mortos, limpar leprosos e fazer maravilhas. Isso é compartilhar autoridade. Então Deus está nessa noite dizendo para você, use da autoridade que há no meu nome, no nome de Jesus, amém? Levante a sua mão e use da autoridade que Deus está te dando nessa noite por esta palavra. E o Pedro anda, só que ele vai afundar. Por que ele afunda? Preste atenção no que diz o texto. Sentindo o vento forte, enquanto ele caminhava olhando para Jesus, estava tudo bem. Ele andava sobre as águas, ele exercia autoridade sobre as ondas. Mas quando ele tirou a atenção, que ele focava em Jesus e começou a prestar atenção no vento forte, veio o medo, e junto com o medo veio a dúvida, e junto com o medo e a dúvida veio o afundamento.
É assim que acontece conosco na nossa caminhada de fé. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Nós não podemos perder o contato com o Mestre. Nós não podemos parar de orar, não podemos parar de ler a Bíblia, não podemos parar de vir à igreja, não podemos parar de adorar, porque quando a gente para, nós estamos perdendo o contato. E quando a gente perde o contato, sabe o que acontece? Nós começamos a focar demais nos problemas. Nós começamos a prestar atenção demais no vento forte. Ao invés de sentir a presença de Jesus ali conosco, dizendo: vem, 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 que você vai vencendo, nós começamos a sentir a força do vento. Aí a luta da nossa família e o problema financeiro, a saúde debilitada começa a falar mais alto do que a voz de Jesus te chamando: vem. Então não perca esse contato com Jesus. Glória a Deus. Você tem autoridade enquanto você estiver olhando para Jesus. Você pode vencer as tribulações enquanto você estiver focado em Jesus. Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver jejuando, enquanto você estiver vindo à igreja, enquanto você estiver lendo a Bíblia todos os dias. É assim que você mantém o elo de ligação com o Mestre. E quando esse elo está mantido, então você vai andando, vai passando, o vento sopra forte. Aleluia, Jesus. Daquele barulhão nos seus ouvidos, aquele roncado nos seus ouvidos. Mas o seu olhar está focado em Jesus. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, é assim que nós vamos chegar no objetivo de Deus. Mas o Pedro sentiu um vento forte. O que acontece? Ele afunda. E quando ele afunda, ele não se afoga. Por quê? Eu já disse aqui. Porque o Senhor não lhes abandonou. Glória a Deus. É muito fácil nós olharmos e vermos que Jesus não abandonou os discípulos que estavam fatigados a remar, insistindo, vencendo, resistindo. É muito fácil ter essa visão de Jesus honrando a força e a fé daqueles discípulos. Mas agora aqui tem um homem que fraquejou na fé, tem um homem que afundou, tem um homem que duvidou. Jesus falou: por que você duvidou? Mas mesmo nessa condição, Glória a Deus. Jesus continuou fiel. Glória a Deus. E está ali para segurar na mão dele, para dizer: não, eu não vou deixar você morrer afogado. Eu estou contigo para te levantar. Você caiu, mas eu te levanto. Você afundou, mas eu te ergo novamente. Glória a Deus. Calma. Ei, papai, obrigado por nos Esse é o Jesus da Bíblia. Este é o Jesus do amor, da graça e da misericórdia. Se fosse um homem comum, talvez iria dizer: morre, você duvidou da minha palavra. Mas Jesus não é assim. Jesus está ali para dizer: Pedro, segura aqui na minha mão. Você fraquejou, não devia, mas eu estou aqui para te dar uma nova chance de permanecer vivo. Vem comigo, eu não vou te abandonar. Meu irmão, não sei o que aconteceu na tua vida. Talvez você fraquejou, fracassou, caiu, se perdeu em algum momento da sua história com Deus, a sua fé. Enfim, você, quando viu, já tinha perdido o contato. Mas o Senhor não vai te abandonar. Ele não vai te rejeitar, não vai se esquecer de você. Ele estará pronto para te dar uma nova oportunidade. É hoje que o Senhor renova a sua força, porque tem o outro lado. Você precisa chegar lá, na outra margem. Tem muita gente que pensa: dessa vez acabou, dessa vez eu vou desistir porque não dá mais. Dessa vez, Jesus, eu sei que estou perdido, porque eu afundei. Não se esqueça que existe a outra margem. Não se esqueça que tem o outro lado. Eles tinham que chegar do outro lado. O outro lado é a continuidade da vida. O outro lado é a continuidade do ministério. O outro lado tem ressurreição de mortos.
No outro lado tem a segunda multiplicação de pães e peixes. No outro lado tem milagres. No outro lado tem o monte da transfiguração, onde eles vão ver Jesus brilhando mais forte do que a luz do sol do meio-dia. No outro lado eles vão ver o Cristo morrendo, mas depois de 3 dias o Cristo ressuscitado. No outro lado eles vão ver Jesus subindo para os céus. No outro lado eles vão se reunir em Jerusalém e vão receber o Espírito Santo. No outro lado eles vão curar enfermos, libertar oprimidos, ressuscitar mortos e propagar o Evangelho a todas as nações daquela época. Os planos que Deus tem com você do outro lado não serão frustrados por esse tempo de tribulação. O barco e o vento são processos, mas o projeto está do outro lado. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui, é muito real, meus irmãos. É muito forte, é muito real. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, Jesus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui Jesus era profeta para eles. Até aqui Jesus era operador de milagres. Eles tinham acabado de ver multiplicação de pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Até aqui eles ouviram sermões, mensagens extraordinárias. Capítulo 5, Sermão da Montanha. Meu Deus, tanta coisa linda de Jesus. Mas até aqui eles ainda não tinham compreendido por completo a essência de quem realmente era Jesus. Até aqui Jesus era um grande homem de Deus para eles. Mas depois dessa experiência, aleluia, eles vão se prostrar e eles vão adorar e eles vão dizer: tu és mais do que um profeta, mais do que um mestre, mais do que um operador de milagres. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o próprio Deus nessa terra. Porque esses homens eram judeus, e judeu nessa época não se prostrava por nada nos pés de ninguém em gesto de adoração. Judeu nessa época de Jesus já estavam curados da idolatria. Você não vai ver em nenhum momento Jesus aqui condenando nenhum dos judeus nas suas pregações e mensagens a respeito de idolatria. Não tinha mais idolatria. Eles foram curados por causa do cativeiro, saíram de lá libertos da idolatria. Mas quando eles se prostram e adoram a Jesus, eles estão reconhecendo: tu realmente és o Deus vivo que está conosco. Aleluia. E o que significa isso para mim e para você nessa noite? Deus permite experiências na nossa vida, tribulações, problemas, adversidades, no meio das quais nós não entendemos o porquê, mas o propósito final é que você saia disso tudo mais firme, mais forte, mais crente, mais fiel e com uma visão mais ampliada sobre quem realmente é Jesus na sua vida. Jesus é muito mais do que você pensa, é muito mais do que nós sabemos até hoje. Mas que nós possamos crescer nessa comunhão, intimidade, profundidade, revelação de quem é Jesus. Precisamos muitas vezes passar por situações difíceis, porque ali no meio das lutas e provas a nossa fé é aumentada, nós ficamos mais próximos dele, e nesta proximidade podemos contemplar ainda mais
da beleza da sua santidade. Fica de pé, por favor. Aleluia. Você vai sair dessa luta mais crente, meu irmão, mais forte, mais santo de Deus, mais fiel.